Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês o terceiro livro da série Os Lobos de Esther, da autora Janice Grisleri. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, hoje venho apresentar para vocês Quando os Lobos Choram, que tem 594 páginas. E digo para vocês que vocês vão adorar esse terceiro livro, igual adoraram o primeiro, o segundo. Não vou ficar relembrando o primeiro e o segundo, porque senão fica muito longo esse vídeo, tá? Então, assista as outras duas resenhas e leiam os dois livros. Na verdade, esse livro, Quando os Lobos Choram, vai contar o desenrolar da história da Jessica, ou Jess, e do nosso Killian. A Jessica, ela não gosta desse nome por conta do ocorrido quando ela ficou aprisionada naquele laboratório. Então, a partir do momento que ela saiu de lá, ela preferiu que chamasse ela somente de Jess. Já o nosso Killian esteve com ela e com os demais e passaram por muita coisa que, gente, foi muito traumatizante mesmo. Em um determinado momento, o cientista que acabou criando uma obsessão pela nossa Jess, ele acaba tirando a Jess e o nosso Killian e deixando eles separados dos demais, fazendo ali experimentos somente com os dois. Então, aconteceram coisas com eles lá, gente do céu, que cortam o nosso coração quando a autora relata. Porém, eles acabaram decidindo que não contariam para ninguém o que passaram ali, que ficaria entre eles, porque alguns experimentos foram assim muito complexos, foram muito como eu vou explicar sem dar spoiler para vocês, gente? Existe ali alguns experimentos que, se os dois contarem para o Noah, que é o irmão da Jess, pode ser que eles acabem decidindo em expulsar os dois, ou até mesmo matar o Killian. Então, eles decidem que esse segredo eles vão levar para o túmulo. Só que por conta desse segredo que eles têm, por conta de tudo que eles passaram lá, eles criaram uma ligação de proteção. Principalmente o Killian, ele deseja proteger muito a nossa Jess, criando assim para os demais a sensação de que eles têm algo mais do que amizade. Então, o nosso Killian, no livro passado, ele encontrou a sua alma gêmea, ele encontrou a sua companheira. Porém, a Annelise é uma humana, é casada com um escroto e vive um relacionamento abusivo. Mas o nosso Killian, ele é daquele um que acredita que se você encontrou o seu companheiro, se você está com alguém, então não pode se separar, não tem como ele tirar ele dela. Por mais que a nossa Esther diz que no mundo humano o divórcio existe, ainda mais que ela sofre do jeito que sofre, então que o ideal seria tirar ela daquele homem. Mas ele é relutante dizer que ele não pode estragar a vida dela. E ele acaba se afastando, ele vai para a ilha na Grécia e fica lá um ano sem ver, sem saber nada sobre a nossa Annelise, fazendo com que ele sofra muito. Ele já tem que lidar com tudo que ele passou naquele laboratório por anos e agora tem que lidar com a ausência da sua amada, da sua companheira. Depois desse um ano, então a nossa Esther fala que já está na hora dele buscar ela. Porque as agressões estão maiores, a humilhação está maior, então ela tem medo que algo pior aconteça com a Annelise. Então, ele vai buscá-la. Então, se eu não me engano, é a Virna, que é a melhor amiga da Esther, que está na ilha com eles, e vai o Liam, que é o namorado da Virna. Eles vão com tudo planejado, eles vão com tudo certinho, mas, gente, o nosso Killian, ele se perde quando ele está diante da sua amada. Ele não consegue raciocinar direito. E por mais que eles tentem seguir o plano certinho, não dá certo. Eles conseguem levar ela sim para a ilha, mas não do jeito que desejaram. E ali na ilha ele vai ter todo o trabalho de mostrar uma nova realidade para aquela mulher. Porque quem já sofreu um relacionamento abusivo sabe como é difícil você sair daquele looping. É difícil você entender uma vida diferente daquela que você viveu por tanto tempo. Então, na cabeça da nossa Annelise, ela não é bonita, ela não é atrativa, ela não é interessante, nenhum homem olharia para ela. Ela não teria outra vida, ela não seria merecedora de outra vida, a não ser aquela que ela viveu, de humilhação, de
de pressão psicológica, de abuso físico, enfim. Ela sempre viveu com aquilo e ela acredita que é aquilo que ela tem que ter, é aquilo que ela se acostumou. Quando ela vai para a ilha, que ela tem que enfrentar um homem lindo, maravilhoso, um deus grego, que está o tempo todo fazendo de tudo para agradá-la, mostrando para ela que ela é uma mulher valiosa, que ela é uma mulher linda, que ela entra em conflito com ela mesma, porque ela não consegue entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Se ele pode ter qualquer mulher do mundo. Então, o primeiro embate da nossa Annelise vai ser aceitar aquilo que está sendo dado a ela. Porque ela fica pensando o que ela terá que dar em troca. Porque nada vem de graça. Ainda mais um homem daquele lambendo o chão que ela pisa, vamos dizer assim. Então, o primeiro conflito dela vai ser isso. Em ela olhar para si mesma e ela se enxergar realmente como ela é. Depois vai ter a questão que ela vai descobrir quem eles são, óbvio, e aí ela vai se sentir traída, porque assim, ele escolheu por ela. Ele levou ela para lá usando mentiras. Então também vai ter essa situação no qual o nosso Kyrian vai ficar desesperado, acreditando que ela vai abandoná-lo. Ele fala para ela, você é minha companheira, e se você me abandonar, eu vou deixar, porque eu não tenho como te segurar. Olha, até isso, gente. Por mais que ele ame ela, por mais que ele queira ela, se ela disser eu vou embora, ele vai abrir mão dela e vai sofrer. E ele fala que ele vai sofrer sozinho, porque ele não terá mais ninguém a partir do momento que ele encontrou ela. Então ela vai ter esse conflito entre dela, de aceitar, não aceitar, entender mais sobre esse mundo do Lobos, o que acontece com ela aceitando tudo aquilo ali. Então, a história dos dois vai se basear nisso aí, tá? Já a história da nossa Jazz vai se basear na questão do envolvimento dela com o Sasha. O Sasha é um humano mercenário que trabalha para o Noah há muito tempo e ele foi um dos responsáveis de conseguir libertar a nossa Jazz daquele laboratório. Desde o primeiro momento que ele viu ela, ele sentiu uma atração, ele sentiu um sentimento de cuidado, um sentimento de posse, na verdade. E assim, desde então, ele vem lutando para ficar ao lado dela, para ser aceito por ela como companheiro. Porque nessa altura do campeonato, tanto ela sabe que ele é companheiro dela, como ele sabe que ele é o companheiro dela. Ele tá louco para ser mordido, ele tá louco para ser transformado em lobo. Mas a nossa Jess, por tudo que ela passou, que não foi pouco, ela acaba se afastando dele. Ela acaba não aceitando o que ele tem a oferecer. Todos os outros lobos que passaram pela mesma situação, que ficaram presos naquele laboratório ou em outros, que foram torturados, enfim, todos eles quando saíram, eles tiveram que reaprender. Eles tiveram que saber lidar com essa liberdade que eles tinham, foi tomada e agora está dada de novo. Eles têm que aprender a lidar com tudo que eles sofreram lá, com as memórias, com as marcas pelo corpo. Cada um deu o seu jeito de liberar tudo aquilo. A nossa Jazz não. Como ela saiu grávida do cientista que criou ali uma obsessão por ela, como ela se viu depois de algum tempo ganhando uma menininha, ela acabou se guardando, se fechando. Tudo que ela viveu lá, ela não conta para ninguém. Tudo que ela viveu lá, ela carrega dentro de si. Nem mesmo com o Kyrian, que teve ali vários momentos, que viu o que ela passou, ela não consegue se abrir. E com isso, ela está entrando em conflito. Com isso, o corpo dela, a loba dentro dela, está entrando em conflito. Porque ela está com muita energia dentro dela. Ainda mais que ela fica renegando seu companheiro. Ela vai passar por muitas situações difíceis, muita situação. E o nosso Sasha, por mais que tenha ali a paciência, por mais que esteja dia a dia tentando fazer com que ela se abra, com que ela aceite ele, é muito difícil, muito difícil. Vai ter um certo momento no qual o Sasha vai ver uma cena entre ela e o Kyrian e vai acreditar que ela não o aceita por conta daquilo. Que no fundo, ela não quer ele como companheiro, que ela tem interesse no Kyrian. Mas ele não entende o que aquele gesto que os dois estavam fazendo significa para eles, lobo. Ele não entende aquilo. E quando a Jess percebe que ela vai poder sim perder o Sasha e ela sabe que ela gosta dele, está cada dia mais difícil ainda de poder deixar ele ir, então ela acaba decidindo, juntamente com o Kyrian, contar toda a verdade para o Sasha, para a Annelise,
para o Noah e para o Eric, porque o Eric é o beta, né? Então ele tem que estar ciente. E para a Esther, porque a Esther como alfa, né? Porque ela é a mulher do Noah, então ela acaba tendo que estar ciente de tudo que acontece. E essa conversa, essa revelação é muito difícil, muito. Porque ali eles vão contar o segredo que envolve os dois. Ali eles vão contar tudo o que aconteceu. E realmente, num primeiro momento, você acredita que o Kirian errou. Mas quando você vê todo o contexto, você vê que não. Que ele não errou. A nossa Jazz, ela vai dizer ao Beta, ao Eric, um ocorrido dentro daqueles laboratórios que, gente, é muito difícil para o Eric aceitar no primeiro momento. É muito difícil ele dizer que não há culpa, que não há julga. E como todos eles ficam pasmos olhando para eles diante de tudo que eles contaram, ela vê o ódio no olhar de todos eles. O nosso Kirian, ele entra em desespero porque ele vê o horror no olhar da Annelise. Ali ele percebe que ela o vê como um monstro, que ela vê ele como uma espécie ruim. Então ele vê que ali ela perdeu ele. Então agora, depois dessa conversa, aí eles vão saber o que vai acontecer com eles. O que o Noah vai decidir? Se vai decidir bani-los, se vai decidir perdoá-los, se vai decidir que ambos têm que morrer pelo que aconteceu, principalmente o Kirian. Então, eles vão ficar nessa incerteza e eles vão sofrer mais uma vez juntos. Enquanto os demais vão estar conversando, vão estar analisando todo o ocorrido. Lembrando também que a nossa Jazz, ela vai chegar no momento que a pressão nela vai estar tão grande de tudo que ela não consegue liberar, que algo vai acontecer e ela sim vai conseguir pôr tudo para fora. Mas a forma que isso vai acontecer vai envolver o Noah, vai envolver o Eric de uma forma bem brutal, para que ela consiga realmente pôr tudo para fora e dar continuidade na sua vida. Porque ela está parada, ela está estagnada, por conta que ela não consegue livrar dos horrores que ela viveu. Então, eu não posso falar muito, porque senão eu fico dando spoiler, mas assim, esse aqui é o livro que vai relatar um pouco mais dos horrores sofridos dentro daquela prisão que foi dos laboratórios. Então, é um livro intenso como os demais, é um livro que você vai se emocionar. É um livro que você vai se apaixonar, com certeza. Então, eu vou deixar vocês com esse terceiro, dizendo que em breve trago o quarto, porque quero ler, óbvio que quero ler todos os demais, e agradecer muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!